Olá, meus caros, vamos dar início aqui a mais uma gravação do nosso programa principal, Pé na Linha. Hoje, em específico, a gente vai falar das duas maiores competições continentais do planeta futebol. Vamos falar hoje da Copa América, que terá a sua edição acontecendo nos Estados Unidos, junto com os países da CONCACAF. E também teremos hoje em pauta na nossa discussão a Eurocopa, que parece, ao que tudo indica, né? Pode ser que defina os rumos também da eleição de melhor atleta do mundo este ano, na modalidade do futebol. Então, vamos a isso. Fica aí com a nossa vinheta de abertura do programa. Você não sabia que a nossa opinião era necessária, mas agora você não vai conseguir viver sem ela. Que desagradável, hein? Que beleza. Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! Brasil! Então, meninos, antes da gente começar o programa, vamos fazer como nós sempre fazemos, né? Os destaques iniciais da semana. Vamos por ordem. E aí, Amaro, meu querido? Quais são os teus destaques aí da semana? O que aconteceu que chamou tua atenção aí no futebol esses dias, cara? Olá, ouvintes, olá, amigos. São dois destaques bem rápidos. O primeiro, que eu não posso deixar passar, que é o glorioso Toni Kroos, né? Que anunciou que vai deixar de jogar futebol. Pelo Real Madrid tem o último jogo agora e vai se aposentar depois da Eurocopa pela Alemanha, que inclusive vai jogar em casa, que é o título que ainda falta para ele. E queria só deixar uma frase que eu vi da Tati Mantovani, né? Ela falou que o Toni Kroos é um dos melhores controladores de tempo que ela já viu no futebol. E eu concordei muito com isso. Isso praticamente define ele. Eu só coloco algo a mais, que além de tempo e espaço, pois igual ele são poucos. E o primeiro título internacional da Atalanta, né? E conseguiu hoje, finalmente, o Bayer Leverkusen perdeu um jogo, e perdeu quando não tinha que perder, mas faz parte. Lembrando que a Atalanta, ela só tinha um título, né? O título nacional, que era a Copa da Itália, se eu não me engano, ali pela década de 60, 68, 67, e agora conquista seu primeiro título internacional, e o técnico dela, o Bon Gasperini, não tinha nenhum título no currículo, né? E depois de 8 anos levando a Atalanta, ele conseguiu seu primeiro título e foi uma Liga Europa. A Atalanta, vamos lembrar, eu tenho certeza que todo mundo só lembra da Atalanta naquele boom, e quem é do mundo das apostas, quando vinha a Atalanta, ou colocava ambas ou colocava mais 2,5. Mas ela se tornou muito mais que isso. Todos os anos está disputando bem os campeonatos que participa. É isso, muito obrigado, Amaro. E aí, meu mano João Vitor? E na sua opinião, do seu ponto de vista, o que é que teve de interessante aí no futebol? Salve, salve, galera. Agradecer a audiência de todos aí mais uma vez. Meus destaques, inicialmente, tem dois destaques rapidinhos. O primeiro é o técnico Thiago Nunes, que deu uma declaração, para mim, hilária, a respeito do Pep Guardiola, né? Falando que o Guardiola tem isso, tem aquilo, que queria ver o Guardiola treinando um time na Libertadores e sendo campeão. Uma coisa assim, né? Isso me chama muita atenção porque chega a ser realmente engraçado e mostra o quanto os treinadores brasileiros eles vivem num mundo paralelo. Recentemente também teve uma declaração que viralizou aí do Oswaldo de Oliveira, que não ganha nada relevante desde 2000, falando a respeito dos técnicos estrangeiros. Para ele é desnecessário. Mas a gente vê como é que está a realidade do futebol brasileiro hoje com os técnicos estrangeiros, que não por acaso são os maiores vencedores e os que conseguem chegar e fazer algo diferente por aqui. Isso me exemplifica muito a respeito
do que virou o futebol brasileiro e do que esses caras realmente acreditam que o futebol brasileiro ainda é o super melhor futebol do mundo e que o mundo inteiro deve se curvar ao nosso futebol. Quando, na verdade, não ganhamos nada de relevante há quase 26 anos. 22 anos. Eita, a matemática tá fraca aí. 24 anos. Mas, enfim, eu acho até engraçado porque são coisas que a gente fica vendo que é completamente sem senso, né? Um treinador como o Thiago Nunes, que nunca ganhou nada na vida, vive de um trabalho no Atlético Paranaense que ele fez e que acha que tem o direito de diminuir o trabalho do Pep Guardiola. Do Pep Guardiola, tô falando de Pep Guardiola, só isso. Então quem puder, que não viu ainda, dá um Google aí nessas duas falas, é rapidinho. É bobagem, mas vale a pena porque pelo menos você ri. Outro destaque que eu quero fazer aqui é que, aparentemente, ao que tudo indica, o Erik ten Hag vai deixar o comando do Manchester United. Um grande dia aí para os simpatizantes do Manchester United, que nem eu, e não aguentávamos mais ver Erik ten Hag à frente do Manchester. Ele tem uma grande final agora nesse final de semana, mas independente do que aconteça, a notícia que é dada é que ele deve realmente ser demitido do comando do Manchester United. O jogo do final de semana vale vaga, não só o título, mas para o Manchester United vale vaga em uma competição europeia, porque o time não conseguiu ir nem para a Conference League. Então, esse jogo é um jogo assim que vale muito, mas parece, segundo a informação que circula, é que mesmo que seja campeão e que coloque o Manchester United, acho que na Liga Europa, se eu não estiver enganado, se ganhar o título, Erik ten Hag deve fazer as suas malas e ir embora de Manchester, né? Trabalho que foi mais do mesmo dos últimos anos do Manchester, veio com a promessa de ser inovador e de conseguir reerguer esse time, não conseguiu. Ele até começou bem, eu lembro que ele começou realmente bem, mas aí veio os problemas, e a primeira temporada dele foi uma temporada ok, temporada onde ele esteve bem colocado, mas a atual, o Manchester voltou a ser uma equipe ruim, fraca, e, claro, tem muita responsabilidade do Ten Hag. Inclusive uma dança das cadeiras no futebol inglês, né? O Klopp saiu porque quis, e o Pochettino saiu do Chelsea também, não permanece no Chelsea, inclusive foi uma notícia que pegou alguns jogadores do Chelsea de surpresa, pelo que eu vi, a repercussão foi que muitos jogadores lamentam a saída do Pochettino, e agora o Manchester United também pode estar sem o seu treinador. E rapidinho, mais um destaque rapidinho que eu não posso deixar de falar, a venda do zagueiro Fabrício Bruno. A gente fala muito que a seleção brasileira é uma seleção de empresário, que o jogador é convocado para ser visto e ser vendido, mas a convocação do Fabrício Bruno foi justa, ele merecia, e a atuação dele com a seleção brasileira também foi muito boa, aquela atuação marcante lá contra a Inglaterra em Wembley. E ele agora está sendo vendido para o West Ham. Então, é um time que é o jogador que vai lá jogar no time do presunto. E isso, sem dúvida, me deixa muito feliz, porque é um cara que está chegando num clube grande, vai para a seleção brasileira e agora vai jogar na Premier League. Então é uma progressão de carreira aí muito legal de acompanhar. Espero que ele tenha muito sucesso, porque ele é um bom zagueiro. É isso, muito obrigado, João Vitor. Marcos, meu querido, diga lá, meu patrão, o que você viu de interessante aí nessa semana de futebol? E aí, galera, beleza? Meu primeiro destaque da semana vou falar aqui de domingo, né? A semana começou domingo com o Manchester City confirmando a sua dinastia, o Guardiola à frente do time. Vem quebrando recorde atrás de recorde, quebrou mais um. Nunca na história da Premier League tinha acontecido de um time ser campeão 4 vezes seguidas. E ele conseguiu. É um feito gigantesco, tendo em vista da dificuldade que o campeonato inglês apresenta. Você olha para a campanha que o Arsenal executou de campeão. O Arsenal é taxado como o time pipoqueiro, como o Botafogo da Inglaterra, mas dessa vez eles não pipocaram, fizeram campanha de campeão. Só que do outro lado tem um Guardiola, um Manchester City que é praticamente imbatível, né? Eles são inevitáveis. Não superar eles tem que ser, não basta ser campanha de campeão, tem que ser campanha perfeita.
O Arsenal teve apenas, se eu me recordo, um jogo que vacilou. Nem pode se chamar de vacilo dentro de casa, porque foi contra um Aston Villa que no momento estava super bem. Atrapalhou inclusive o Manchester City. Mas não deu. Talvez se ele mantiver esse trabalho aí com a Arteta, vai chegar o momento deles. Meu outro destaque, não tem como deixar de falar, o Amaro já citou, da aposentadoria anunciada da lenda, craque, isso ele pode chamar. O Amaro gosta, a gente bem sabe, né, João Vitor? Gosta de gastar a palavra craque com qualquer jogador. Gênio, o Kroos foi gênio na posição, gênio na posição, tá encerrando em alta. Se você fizer uma lista aí dos 10 maiores meio-campistas da história, o Kroos certamente estará nessa lista, cara. Não tem como você pôr ele fora. Os números por si só. E ele foi ser lenda e no maior clube do mundo, que também ajudou bastante ele, né? A sacramentar a carreira dele com títulos. O futebol vai sentir falta da qualidade do Kroos. Jogador raro em extinção. Acho que só quem se aproxima hoje no futebol mundial dele é o Rodri, que tá no Manchester City. Não à toa, e um pouco, bem pouco mesmo, assim, eu não vejo estilo muito parecido o Kimmich, mas questão de eficiência de passe, verticalidade no futebol, o Kimmich, e não à toa o Real Madrid parece que vai atrás ou do Rodri ou do Kimmich para suprir essa falta do Kroos. Mas acredito que o Rodri não vai sair. Talvez o Kimmich seja mais fácil dele levar pro Santiago Bernabéu. É isso, meninos. E pra gente fechar aqui essa rodada de destaques, eu vou falar bem rapidinho aqui dos meus destaques, né? Assim, realmente a aposentadoria do Toni Kroos foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente tinha acabado de falar em um programa sobre craques que se aposentam cedo. No destaque que a gente fez no nosso programa, a grande maioria das vezes a gente vê alemães, né, encerrando a carreira muito jovens, muito cedo, né? E Toni Kroos entrou para a estatística, mais um alemão a encerrar a carreira bem novinho, 34 anos, é muito pouco, né? A gente tem o Modric aí que tá jogando em alto nível, com 38. Enfim, é muito triste para quem aprecia futebol, é realmente muito complicado. A gente teve até, né, Marcos, recentemente no grupo, uma discussão interessante que a gente estava discutindo quem foi maior pro futebol, Alex ou Riquelme. E aí eu coloquei do meu ponto de vista que tem uma distância entre o Riquelme e o Alex, né? Mas teve uma discussão boa, né? É um termo espinhoso, porque muita gente também não consegue entender a diferença de maior e melhor. No que não for o caso, né, na nossa discussão, mas se a gente pegar aí muito torcedor, essas conversas discutidas no Instagram, a gente vê que muita gente não entende essa diferença. Perfeito. E aí eu falei assim, cara, eu acho que é uma discussão que dá pra gente fazer, mas eu vejo uma distância grande entre o Riquelme e o Alex. E aí eu sugeri outra, eu falei, e o Zidane e o Toni Kroos? Aí já é uma competição que você tem que parar um pouquinho pra pensar, né? Aí alguns vão dizer de plasticidade, alguns vão falar sobre inteligência, técnica e tática e tudo mais e tal. E assim, Kroos, eu acompanhei pouco a carreira dele no início, no Bayern de Munique, mas eu me recordo bastante porque eu gostava muito do Schweinsteiger. Eles eram meio que, abre aspas, rivais de posição, e se dizia que o Toni Kroos nunca chegaria ao melhor Schweinsteiger, né? Eu acho que assim, pra quem viu o Schweinsteiger jogar, o Kroos é muito melhor, muita coisa. Pra chegar ao ponto do que ele fez na carreira dele agora no Real Madrid, eu diria que, tipo assim, dá pra rivalizar ele com o Zidane. Mas aí vai muito questão de gosto pessoal, né? Então, assim, foi uma notícia que me pegou de surpresa. Fiquei um pouquinho triste, né? Mas apreciei bastante o futebol desse alemão querido, né? Outro destaque que eu tenho pra fazer essa semana é de uma coisa particularmente que eu achei muito engraçado. Eu vi uma entrevista do Marcelo Moreno e o Marcelo Moreno colocou algo mais ou menos assim. Eu poderia ter jogado uma Copa do Mundo, mas eu preferi defender as cores da Bolívia e não do Brasil. E isso pra mim é mais um daqueles casos que entra na mesma linha de raciocínio do João Vitor. Eu acho que tem atleta que esquece, né? Que existe YouTube e que as pessoas viram ele jogando. Eu acho que tem jogador de futebol que na cabeça dele ele jogou muito mais bola do que ele realmente jogou, né? Rapaz, o Marcelo Moreno, ele sabe que na geração dele, e eu tô chutando por baixo, tinha o Adriano, Luiz Fabiano, Grafite, o próprio Wagner Love que ganhou 2 Copas Américas. Mas tem gente que não se enxerga mesmo não, né? Pelo amor de Deus. E, Alisson, sabe quem poderia, assim...
lembrei assim, tu puxou, eu não sabia dessa informação sobre o Marcelo Moreno. Realmente é um absurdo. Ele não, em momento algum da carreira dele, ele teve bola para estar na seleção brasileira. Mas eu creio que o Guerreiro teve momentos na carreira dele, cara, que ele tinha vaga, assim, na carência de centroavante, pivô que ele foi. Ótimo. Dá pra abrir discussão, né? Até porque o Paulo Guerreiro, quando ele veio pro Brasil, aquelas primeiras 12, 14 partidas dele pelo Corinthians, ele tava destruindo, né? Ele encaixou muito bem no esquema tático do Tite, inclusive combinando no título mundial em cima do Chelsea. E ele seguiu jogando muita bola. Agora sim, Marcelo Moreno, gente, tirando uma temporada ou outra no Cruzeiro, pô, será que esse cara não se enxerga? Na moral, assim, tem umas coisas que é absurda. Eu não gosto muito de ver aqueles vídeos de jogador de futebol se comparando, porque depois daquele do Romário, que é o bom, todo mundo acha que jogou mais bola do que jogou. Porque o Romário vai lá e pergunta pra ele, e o Lewandowski, e o Pedro, e o Gabigol? Todos ele diz, eu. Mas assim, pelo amor de Deus, a gente tem memória. Bom, dito isso, vamos agora para a nossa pauta da semana. Escute aí a chamada pra gente falar sobre a Eurocopa e a Copa América. Só transmissão braba e agora chegou mais uma. É Eurocopa, me desculpa. Não é coisa pequena, é a mais sinistra das disputas. Euro, te esperei por tanto tempo. Euro, agora chegou seu momento. Bom, vamos ao que interessa. Você gosta mais da Copa América? Você gosta mais da Eurocopa? Vem acompanhar aqui esse nosso guia. Se você está um pouco por fora do que está acontecendo no mundo das seleções de futebol, a gente está aqui para te atualizar e falar um pouquinho, né, sobre como é que vai ser essa Copa América e essa Eurocopa, que esse ano, rapaz, a final tá marcada para o mesmo dia. Na nossa mente como, porra, não, a gente não pode deixar isso passar batido, entendeu? Ou a gente começa a dar porrada em todo mundo. O que o Luiz Fabiano te falava? Não? Ele, vamos meter porrada em todo mundo. Vamos. Aí o Maico, todo mundo começou a olhar pra ele. Já no olhar já se conhecia. Então, eu falei, os caras estão brincando, né? Então a gente não vai sair daqui perdendo assim desse jeito. Então vamos aqui pro primeiro bloco, né? Que a gente vai falar sobre curiosidades e as estreias. Bom, do lado da Copa América, nós temos o recorde de títulos de Argentina e Uruguai, né? O Brasil tá longe. Argentina e Uruguai, cada um, tem 14 títulos nessa competição. Quem vencer agora pode ter hegemonia. A Argentina vem embalada. Aparentemente vai ser a última competição que Lionel Messi vai disputar com a camisa da seleção argentina. Ele que falou que queria desfrutar estar com a camisa da seleção argentina campeã do mundo. E o Brasil só tem 9 títulos. Então, será que a gente consegue voltar a vencer? A última a gente perdeu em casa, né? De estreante, nós vamos ter a Jamaica. A seleção caribenha se classificou pela primeira vez na história da Copa América. Já do lado da Eurocopa, o recorde de títulos está, né, entre a Alemanha com 3 e a Espanha com 3. A Espanha, por sua vez, é o país com mais participações na competição. E também tem surgido como um certo azarão, né? Essa é a edição que vai ter 24 seleções e não tem nenhuma seleção estreante na Euro de 2024. E aí, meninos? Quais são as expectativas de vocês para esta Copa América dentro do contexto que a gente falou? O que é que vocês acham que vai acontecer? Será que já está tão previsível assim quem vai chegar na final? E aí, a Copa América e a Eurocopa, lembram que vocês? Eu vou falar aqui bem rapidinho. Copa América me lembra Adriano, 2004. Eurocopa me lembra Grécia e Portugal. E para vocês, lembra o quê? Boa, Alisson. Realmente, se a pessoa for pensar, essas são as duas maiores lembranças que quem gosta de futebol pode ter. Da Copa América, né? Pelo gol do Adriano. E também na Eurocopa, a Grécia, tirando um título de Portugal que ele, dentro de casa, que poderia conquistar, e foi conquistar tempos depois. Sobre a final, vai ser no mesmo dia, mas se eu não me engano, Copa América vai ser à tarde e a Eurocopa à noite. Dá para tirar aí um dia aí para assistir os jogos. Sobre a Para quem Copa não América, trabalha, né? Isso aí vai ser bom demais, né? Para quem não tem nada para fazer, que é um conhecido nosso. O dia todinho. Na Copa América, eu acredito que não vamos ter grandes surpresas, né?
Tirando. Nós sempre citamos os três principais, né? Brasil, Argentina e Uruguai. E correndo por fora vem a Colômbia. Colômbia que vem bem, vem com a equipe boa. A Colômbia está com mais de 2 anos sem perder. Vem com vitórias, mesmo sendo amistoso, mas vem com vitórias contra a Espanha, contra o México. Ganhou do Brasil na qualificação para a Copa do Mundo, né? Então a Colômbia é uma equipe para ficar de olho. O Uruguai também vem bem forte, né? Com Darwin Nunes, Valverde, o De La Cruz, o próprio. O Agora foi eu que famigerado esqueci o nome. Arrascaeta. Arrascaeta, eu que esqueci o nome desse craque do Flamengo. E a Argentina não tem o que dizer. A Argentina é a atual campeã do mundo, tem o melhor jogador do século, que vai disputar aí talvez, né? Ninguém sabe, mas talvez possa ser sua última competição pela Argentina. E vem forte também para ganhar. Lembrando que, ao que tudo indica, vai ser nos Estados Unidos agora, mas parece que tem um acordo que daqui a 4 anos a próxima vai ser também nos Estados Unidos. Como decidiram isso, eu não sei dizer. Sobre a Eurocopa, eu citei aqui no destaque a aposentadoria do Toni Kroos e eu acredito muito, inclusive subiu, né, a porcentagem dele para a melhor do mundo. E se a Argentina, a Alemanha, inclusive é na Alemanha, e se for campeã, o Toni Kroos tomar esse melhor do mundo do nosso querido Vini Júnior. Mas a Alemanha vem correndo por fora. A França vem bem na frente, bem mesmo na frente. A Inglaterra, que não ganha nunca, mas sempre tem um time bom, um time de destaque, mas que não ganha muito, vem depois. E não podemos esquecer dos outros, né? Espanha, Portugal, a própria Alemanha, a própria Croácia. A Croácia que está no grupo da morte, né? Vamos lembrar que tem um grupo que tem a Espanha, a Croácia, a Itália e a poderosa Albânia, do nosso querido Silvinho, que foi expulso do Corinthians, mas que está fazendo uma excelente atuação na seleção da Albânia e infelizmente caiu nesse grupo da morte. Beleza? Muito obrigado, Amaro. João Vitor, meu querido, e você? O que é que te lembra Copa América? O que é que te lembra Eurocopa? Quais são as suas impressões sobre essas competições maravilhosas e o que é que você acha que vai rolar nessa edição? A lembrança que eu tenho da Copa América, acho que não tem como não ter essa lembrança, é do Adriano, realmente, fazendo aquele gol no finalzinho. Me lembro demais daquele jogo, daquele dia, do momento. Foi muito marcante. Mas lembro também das pipocadas de Lionel Messi, né? Todo gênio também tem seus momentos aí. Foi depois de uma Copa América perdida que o Lionel Messi, entre aspas, abandonou a seleção argentina, né? Ficou muito mal, porque ele deu aquele balão, perdeu aquele pênalti, e a Argentina perdeu 2 títulos seguidos. A Copa América que, infelizmente, perdeu muito da sua credibilidade. Era uma competição realmente mais forte, mais bem organizada, e agora virou uma competição para ser jogada nos Estados Unidos, por questões de dinheiro, só pode, não dá para entender muito isso. Eu penso até que deveria ser uma Copa América aberta, né, para América do Sul, América do Norte, tudo junto. Que é mais ou menos o que estão tentando fazer agora. Eu acho que deveria unificar logo, para justificar essa quantidade de Copa América nos Estados Unidos, e para aumentar também, sei lá, né, a quantidade de equipes, e ter de novo o México, né, que é sempre muito bom jogar contra o México. É bom para nós e bom para eles, principalmente. E juntar logo tudo, né? Conmebol, CONCACAF, para mim deveria ser mais interessante. E a lembrança que eu tenho da Euro é verdade, essa lembrança de 2004 também é muito forte, mesmo ano, né? E outra lembrança que eu tenho forte é do título português, 2016, aquele gol do Éder, o herói improvável de Portugal, a lesão do Cristiano Ronaldo, o nosso digníssimo Payet, perdeu a chance de ganhar o único título da carreira dele. Ele é um jogador sem títulos. E ele
ficou marcado por ter dado aquela entrada no Cristiano. Claro que foi uma entrada de jogo, nada de maldade, mas que lesionou o Cristiano Ronaldo e fez ele perder a final. Foi bem no começo do jogo, então ele perdeu praticamente a final inteira. E outra lembrança muito forte que eu tenho, essa é mais recente, é a do mal súbito que o Eriksen teve, né? Não vou esquecer também. Foi numa Eurocopa, na última Eurocopa agora disputada em 2021. Ele teve aquele mal súbito que, graças a Deus, não tirou nem a vida dele, nem impediu que ele voltasse a jogar futebol. Foi um momento muito... Eu estava assistindo o jogo, e foi realmente uma cena muito triste e muito tensa, né? Mas, graças a Deus, tudo acabou bem. E é o que eu lembro aí. Essas são as maiores lembranças que eu tenho de Eurocopa. Agora, falando especificamente das competições, né, do que vem agora, eu vejo na Copa América o grande favorito hoje para mim é o Uruguai, se bem que o Louco Bielsa, às vezes ele acaba pecando pelo excesso, né? Ele é um técnico inovador, um técnico que consegue explorar o melhor do seu time, mas às vezes ele peca pelo excesso. Pode ser que isso pegue ele. Inclusive foi isso que meio que pegou o Xabi Alonso hoje, hein? É bom a gente falar que o Xabi Alonso hoje tentou surpreender, mexeu na estrutura do time do Bayern, deixou alguns jogadores que já vêm jogando com frequência ou no banco ou fora de posição, como é o caso do Grimaldo, por exemplo. E pode ter sido isso também um dos fatores decisivos para a derrota do Leverkusen hoje, num jogo tão importante. E o Bielsa pode ser traído por isso. Acho que a Argentina a gente tem que colocar sempre como favorito, assim como o Brasil. Mas hoje eu acho que o Uruguai é a seleção que está com o caminho mais percorrido. A Argentina parece que ainda está meio que bastante relaxada, e deve estar mesmo, porque ganhou todo o ciclo de títulos, ganhou a Copa América, ganhou a Finalíssima, ganhou também a Copa do Mundo, já vem com uma pressão bem menor, e foi isso que atrapalhou durante muito tempo os argentinos, né? A pressão para ganhar títulos até que ganharam esse título em 2021, né? Aqui no Maracanã, que a gente acabou perdendo a final, aquele gol do Di Maria, sempre ele, Di Maria, grandes momentos da Argentina, tem gol do Di Maria, fez gol nessas finais todas que eu citei, uma lenda do futebol, extremamente subestimada, inclusive, deveria ter um reconhecimento ainda maior. Então, na Eurocopa, eu acho que é consenso que a França tem uma seleção muito forte, a atual vice-campeã do mundo, tem uma seleção realmente de muitos talentos. A gente tem a Alemanha como anfitriã, e por ser anfitriã sempre se espera muito da seleção anfitriã, mas realmente está um pouco atrás. Porém, vamos ver como é que se sai nessa questão de ser anfitriã, né? Eu lembro que na Copa do Mundo de 2006, a Alemanha tinha uma seleção forte, mas já começava uma renovação e fez uma grande campanha, né? Só que não ficou com o título, foi terceira colocada. E outra seleção que a gente outra questão também nessa Eurocopa, que pode sim, apesar de não estar claro, mas pode ser a última competição de Cristiano Ronaldo, que vem com a sua seleção portuguesa invicta aí sob o comando de Roberto Martínez, mas que ainda oscila, ainda tem algumas heranças de Fernando Santos ainda, é uma seleção muito talentosa também, mas que ainda oscila. Eu coloco Portugal como uma seleção que, se jogar o que pode, com as peças que tem, é uma fortíssima candidata ao título. E a gente fica de olho nas outras seleções, né? As seleções que não chegam com tanta falação, mas que conseguem crescer, né? Tipo Holanda. Vamos ver como é que vai ser. Mas, primeiramente, essas são as principais seleções. Acho que a França, a seleção espanhola pode dar a liga, porque tem bons jogadores, mas não vejo como favorita ainda, né? E Portugal acho que tem condições, né? Vamos ver se na competição em si joga um futebol de favorito. Porque Portugal sempre se sobressaiu quando era uma seleção desacreditada, ou uma seleção que tinha um bom jogador, mas não se esperava tanto. Foi assim na Copa do Mundo de 2006 e foi assim na Eurocopa de 2016, que não tinha uma seleção espetacular, não, dependia muito de Cristiano Ronaldo, mas funcionou um coletivo ali e tudo deu certo, né? Até que o próprio Éder fez aquele gol lá que ninguém esperava e deu o título para a seleção.
Então, eu acho que esses são, mais ou menos, é o que eu acho que deve acontecer, que são os favoritos na Copa América e na Eurocopa. Perfeito, João Vitor, muito obrigado. E aí, Marcos, o que é que você acha, cara? O que é que você. Aliás, obrigado, João Vitor. Marcos, meu querido, e aí? O que é que te lembra a Copa América? O que é que te lembra a Eurocopa? Quais são as tuas primeiras lembranças quando a gente fala dessas duas competições? E o que é que você tem de expectativa para essa competição? Bom, a primeira lembrança que eu tenho da Euro foi a Euro que Portugal perdeu para a Grécia, mas não pelo fato dele ter perdido para a Grécia, foi porque é a lembrança mais antiga que eu tenho do Cristiano Ronaldo. Foi assim que ele começou a surgir pro futebol, ele sempre entrava, o Filipão botava ele já entrava assim, incendiando o jogo. Era tipo aquele jogador que ele, com o tempo, ele mudou o estilo de jogo. Todo mundo sabe disso. E naquela época, ele era um jogador mais ponta, criador, criava mais lances plásticos. Era muito legal para um cara novo feito eu de se ver jogar. É uma lembrança muito boa que eu tenho. Até o corte de cabelo dele assim, eu lembro o que é que ele usava na época. Sobre o que é que eu espero, cara, dessa Euro, a Euro sempre é futebol de muita qualidade, né, velho? Tem jogos de mais qualidade do que a Copa América. Não tem como fugir, a grande favorita é a França. Logo em seguida vem ali Inglaterra, Alemanha, que andou mal das pernas aí no ano passado, vem oscilando assim durante os anos, mas vai jogar dentro de casa, vai contar com essa força de estar jogando dentro de casa, vai entrar como favorito também esse título. Por fora aí vem correndo Portugal. A Holanda reformulou o time dela, vem no ciclo novo com jogadores desconhecidos da maior parte do público, até mesmo da gente, mas sempre é muito chato, sempre muito competitiva. A gente pode esperar que ela vá longe também na competição. Temos dois grandes ciclo de jogadores sendo encerrados por parte da Croácia e por parte da nossa Bélgica, né? A Bélgica, acho que é as últimas competições daquela geração de ouro dela. Hazard já se aposentou, mas ainda tem aí De Bruyne, que ainda não deve mais longe. Tem o Lukaku. Eu não vou dizer que o Trossard é da antiga geração, apesar de ele ser mais ou menos da mesma idade desses jogadores que eu citei, porque ele surgiu recentemente, né? Mas ciclos que vão se encerrar de ótimas seleções, que inclusive as duas foram as duas últimas que eliminaram a gente na última Copa do Mundo. Vamos vendo fim de ciclo para essas duas seleções. A Itália, que já vem capengando aí durante uns anos, não sei o que esperar. Às vezes a Itália já chegou assim para uma Copa do Mundo 2000, que ela ganhou, né? A Copa do Mundo de 2006. Foi 2006, isso aí. 2006. Isso, eles chegaram Fábio capengando. Grosso. Fábio Grosso, mas chegou com o fim também de uma geração que era considerado maravilhosa, e no final eles todos já bem fim de carreira, caminhando para fim de carreira, conseguiram dar um título de Copa do Mundo para o seu país. A Itália não era favorita naquela Copa, não. E mesmo Nem assim, nessa última Euro, que foram campeões também, não eram favoritos em nada. É um exemplo de seleção que tem camisa e chega forte. Bate com a camisa, eles conseguem fazer valer o peso da camisa deles. Cara, o que é que eu vejo que pode surpreender? A Turquia fez até uma primeira fase razoavelmente boa. A Hungria surpreendeu também com bons jogos. Eu não sei se vai manter assim na Euro, se vai pesar o fato de não disputar direto a Eurocopa, né? Demora muito, eles ficam oscilando entre gerações, mas tem até uma geração legal agora, com o Cis Boslai lá do Liverpool sendo o expoente maior da seleção, mas tem outros jogadores legais também que podem fazer com que essa seleção surpreenda. A segunda favorita do grupo deles, que é do grupo da Alemanha,
no caso a Suíça também, que já é uma seleção bastante envelhecida. A Suíça vem incomodando aí também os gigantes do mundo da bola em termos de seleção já há algum tempo. Mas a geração dela também já está envelhecida e já dá sinais de fraqueza quando se trata de disputas. Agora, sobre a Copa América, eu vou concordar, não tem como não lembrar a gente que é da mesma época, assim, mesma idade, não tem como não falar, cara. Acho que todo mundo lembra mesmo do Adriano, aquele gol. Porra, eu acho que é a memória mais longeva que tem de seleção brasileira, assim. É tão boa quanto a memória em relação ao título de 2002, cara. Aquele gol do Adriano é fantástico, não tem o que descrever. Sobre as favoritas, não tem como fugir novamente. Como o Amaro falou, é Brasil, Argentina, por ser campeã do mundo, é atual campeã do mundo, tem uma base sólida, vem com a moral lá em cima, isso conta bastante no futebol. Vai ser a principal favorita, mas eu ainda boto, dentro de momento, Uruguai, cara, bem estabilizado à frente do Brasil nessa Copa América, sabe? Eu acho que o Brasil, a gente pode dar ruim, como já deu em outras edições aí. O Brasil não vejo assim, um Brasil constante e firme nas últimas partidas. Ainda é um time que ainda está tentando se encontrar como seleção, até porque oscila muito em relação a treinadores, né? Mudança de estilos, o que essas outras seleções costumam não mudar muito. E temos o retorno do México, sempre muito chato o México, e dos Estados Unidos, que a gente também pode estar esperando aí algo. Às vezes o futebol dos Estados Unidos evoluiu bastante, eles podem estar surpreendendo e chegando longe nessa competição, longe que eu falo, uma semi ou até mesmo uma final de Copa América. A Colômbia também tem uma geração muito boa, mas não tem muito o que falar, não. No mais, é um futebol bastante legal de se assistir, apesar de ser partidas muito fracas tecnicamente, mas é bastante legal assistir a Copa América, cara. Uma lembrança de Copa América que eu não me lembro, né? Na época eu acredito que eu não assisti, mas o famoso gol do Ronaldinho, né, em 99, que foi onde Eu lembro disso, eu assisti, cara. todo mundo conheceu ele, ficou famoso ali. Ó o João mentindo, mas João, como é que tu Não, lembra eu de lembro, 99? eu lembro, eu te juro, pô, Copa América de 99. Amaro, tá vendo aí, mano? Lógico que eu não lembro. É lógico que eu não lembro com clareza. É lógico que eu lembro, mas eu lembro do momento, do gol, da reação do meu avô, pô, eu lembro. Não, agora do jogo em si eu não vou lembrar, não. A pessoa assistindo, a pessoa lembra que fica um momento, principalmente se estiver familiar. A Copa de 98 eu me lembro muito justamente por isso. Porque viver ali um momento. Eu não me lembro dos jogos completos, logicamente. Mas exatamente. Eu me lembro que eu estava assistindo. Agora, o gol do Ronaldinho, realmente eu não me lembro da Copa América de 99. Eu lembro do lance do gol. Agora eu lembro também na Copa América que o Brasil perdeu para o México com 2 gols do lendário Borghetti, atacante mexicano que era o cão de cabeça. Quem puder ver aí, o cara ganhou 2-0, 2 gols de cabeça. E o cara só sabia cabecear. O Galvão Bueno quase morre nesse dia, porque antes do jogo começar ele já tava falando. E aí... olha, amigo, esse Borghetti é bom, pelo alto ele é bom. O cara realmente era muito bom de cabeça, era um Jardel mexicano. Rapaz, eu vou dizer assim, Copa América, tipo, eu nunca me liguei muito em seleção não, né? Como eu já comentei com vocês, seleção, no geral, sempre me trazia lembrança de tristeza, porque meu avô morreu em 98, né? Aí também o Brasil perdeu a Copa de 98, eu me lembro de flashes, assim, daquela Copa do Mundo. Eu lembro muito da narração do Galvão Bueno na defesa do Tafarel. É a minha primeira memória lúcida de futebol. É aquela narração do sai que é sua, Tafarel. Eu acho que era o pênalti do Cocu, se eu não me engano. Mas sempre me lembrou coisa triste, seleção, né? Aí a gente ganhou a Copa do Mundo de 2002. E aí isso me fez gostar um pouquinho mais de futebol, porque até então futebol pra mim era Flamengo. Não tinha esse sentimento por outra coisa além do Flamengo, né, no futebol. Apesar de, como a gente já falou lá no nosso primeiro programa, né? Caso você ouvinte não saiba, no nosso primeiro programa a gente se apresenta e conta um pouco da nossa história.
E Copa América eu fui me acordar para o que era uma Copa América, né? Porque eu achava que, tipo assim, na minha cabeça, como o Brasil era pentacampeão mundial, o Brasil dominava tudo, né? Era o maior campeão mundial, era o que mais tinha Copa das Confederações. Eu não sabia que o Brasil era tão pequeno em Copa América. Então, quando o Brasil ganhou aquela Copa América de 2004, como ganhou, aquilo ali despertou o meu olhar para uma competição que não existia, né? E essa do Ronaldinho, eu também, como eu falei para vocês, eu era bem alienado em relação à seleção brasileira. Isso daí, essa memória eu não tenho, Se não. eu não me Fala, estou Marco. enganado também, posso estar errado. Mas aqueles famosos 3 pênaltis perdidos do Palermo foi uma Copa América. Eu não sei qual, mas foi uma Copa América. Não, na verdade foi na Copa América de 99. Vou te alegrar agora, Oi. que eu lembrei outro momento que realmente é marcante. É o gol que o Riquelme fez no Brasil. Num jogo que a Argentina abriu 3-0. Ah. Cara, ali eu me apaixonei no futebol do Riquelme. Aquele gol que ele dá de Esse aí foi Tá o de jogo. Eu tô calcanhar, ligado que jogo é recebe esse na daí, frente, esse sapeca jogo de aí. esquerda, velho. Que louco. González, Román, invente, Román, invente, Riquelme. Isso, Foi rapaz, esse daí eliminatórias eu mesmo, lembro tô demais, que aí confundindo. E falou em Copa América eu já 2001 tava aí. morto de apaixonado pelo Riquelme. Eu não sei se teve alguma coisa do Palermo. Agora eu me lembrei aqui que o Brasil em 2001 foi eliminado. Esse jogo eu até lembro. Foi eliminado para Honduras em Meu Deus. 2001. Me lembro disso aí. O Brasil estava numa crise fodida, que foi justamente o que fez o Filipão chegar à seleção brasileira, e ninguém apostava no Penta naquele momento. A gente foi eliminado para Honduras. Me lembro demais desse dia aí. Lógico que do jogo em si, não vou lembrar de muita coisa. Mas o Scolari já era treinador da seleção brasileira, e só que ele tinha chegado há pouco tempo, era muito tempo, e aí ele perdeu. O Brasil foi eliminado. Foi um vexame, tal, provavelmente o maior vexame da história do Brasil nessa competição, né? E outra coisa, essa competição foi disputada na Colômbia, né, em 2001, e na época as Farc estavam bastante aí, conflito com o governo local muito forte. Me lembro também desse detalhe. Então foi uma competição bem tensa, tipo a final da Libertadores de 2022 em Guayaquil, que o narcotráfico estava lá tomando conta da cidade e tudo mais. E aí era uma Ah, não tem como não, né? A América é muito doido, roots, não é viu? Tá normal doido. não. E a gente perdeu por 2-0. Esse jogo eu me lembro aí, foi uma situação complicadíssima para o Brasil, que assim como em 2004, não levou seus principais jogadores, mas levou uma galera boa. Não estava Ronaldo, logicamente, estava machucado. Não estava Romário, mas tinha Alex, Juninho Paulista, eu acho que Juninho Pernambucano O também. próprio Não sei se Rivaldo. o Rivaldo estava, né? Mas eu lembro que o atacante da seleção brasileira era o Guilherme do Atlético Mineiro, né? Artilheiro, fazia muito gol realmente. Mas eu não sei se o Rivaldo foi. E o Romário tinha já os seus mais de 30 e poucos anos já, e era um dos caras que a gente sabe que o Filipão não queria o Romário na seleção, né? Mas acabou dando tudo certo. E aí foi uma derrota assim trágica. Quem puder, coloca aí, Brasil-Honduras 2001. Você deve achar algumas notícias aí. Para quem viveu a época da revista Placar como a gente, era muito massa. As capas da Placar, provavelmente deve ter alguma coisa lá, viu? E foi um dia tenebroso, assim, que olha como depois de um ano a gente tava ganhando o mundo, né? Foi loucura. Não, eu era muito desligado. Toda vez que eu ouvia falar de seleção brasileira nessa época aí, pra mim era só tristeza. Tipo assim, na minha mente, entre 98 e 2002, qualquer coisa que eu falasse assim, sobre seleção brasileira, eu ou vou estar equivocado, ou então é memória que eu tô me traindo. Porque, pra mim, seleção brasileira, ela é final de 98, aí 4 anos que eu esqueci que existia e eu passava raiva já com o Flamengo, né? Que o jovem torcedor do Flamengo não sabe, mas o Flamengo era assim, você dormia com Gabriel Batistuta sendo sondado, você acordava com Tuta sendo centroavante do Flamengo. Aí entre 98 e 2002, pra mim não existiu seleção brasileira, só nas Eu Copas dei do um Mundo Google mesmo. aqui rapidinho para pegar a escalação da seleção de 2001. Perdeu para Honduras. Marcos, Juan, 3 zagueiros. Juan, Luizão e Cris.
Pelete, Porra. Emerson, Eduardo Costa. Aqui esse Eduardo Costa foi o que jogou no Grêmio, cara, um careca, se eu não estiver enganado. E o. Eu tô ligado, aquele que depois, anos depois, tava no Isso, Vascão, exatamente. trem-bala também, né? Alex, capacete, e o Júnior, lateral esquerdo, Júnior Penta. E o ataque, Denilson e Guilherme. Porra, Denilson, um gol não fazia. Guilherme era atacante de clube. Aí é foda. Rapaz, E João, aí, mas aí só era ruim esse ataque, viu, bicho? Não era ruim não a só era ruim seleção. o ataque, só era ruim o ataque. Porque o Denilson não fazia gol, né? E o Guilherme era um artilheiro, mas no Atlético Mineiro. Aí ele ainda colocou em campo Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, eu não sei porque estavam no banco, embora o Alex fosse um craque, mas tinha Eduardo Costa jogando, não entendo isso. Por que o Juninho Pernambucano tava pegando o banco do Eduardo Costa? E ele botou também o Jardel em campo. Jardel, mas não adiantou não. 2-0. Ah, isso aí eu lembro também, né? Eu ainda era muito alienado de futebol, mas eu lembro demais, né? Eu lembro que eu vi uma matéria que era tipo assim, provavelmente foi Jornal Nacional, que era alguma coisa sobre, eu acho que era o William Bonner, falando que, mais apesar do povo pedir, aparentemente quem vai pra Copa do Mundo é o Ronaldo. Aí a Globo cortou pra uma imagem do Ronaldo de cadeira de rodas, pô. E eu na minha cabeça, pô, por que ele vai levar A um Globo, cadeirante como pra Copa do Mundo? Não A era Globo que futebol? conseguiu noticiar quando o Ronaldo teve aquela crise no dia da final da Copa, deu detalhes que o Ronaldo estava vendo uma revista masculina na hora. Pô, o que é que tem a ver com a notícia? O cara quase morreu e falando, Ah, o Ronaldo estava folheando uma revista masculina. Ora, mas rapaz, o cara quase Teve a famosa faixa de dizendo que a sensacionalista. convocação do Ronaldo era tão absurda quanto casar sem conhecer a mulher. Isso não tem no jogo. eita porra. Que é isso? Rapaz, outra coisa também, agora cortando vocês falando de Copa América, aliás, de Eurocopa, uma memória mais recente. Quando eu penso em Eurocopa, eu penso num pênalti do Trezeguet, que agora eu não me recordo se a França foi vice-campeã. E também eu me lembro muito da Eurocopa, que Portugal ganhou com o Cristiano Ronaldo machucado lá de fora, regendo o time como se fosse um treinador, né? Rapaz, aquilo ali foi muito massa também. Não sei se vocês têm Com essa certeza, memória foi aí a que eu dessa citei ali Eurocopa. anteriormente. Foi. O João Vitor Que essa citou. daí foi muito massa, porque mostrou uma liderança do Cristiano Ronaldo, assim, muito importante, né? E uma vitória com aquele gol do Éder. Rapaz, se duvidar, acho que foi o único gol do Éder com a camisa da seleção. Em primeiro lugar, quero agradecer a este senhor que está aqui, segundo, aos jogadores, todo o staff que participou, toda a malta que esteve envolvida nesta conquista. Nada acreditava em Portugal e a verdade é que conseguimos. Contra todos, conseguimos. Estou muito feliz, um dos dias mais felizes da minha vida. Nem troféus individuais, nem Champions. Este é o momento mais feliz da minha vida. Já chorei 3 ou 4 vezes. De verdade mesmo. Depois disso, nunca mais eu acho que ele foi, jogou né? só a Copa de 2018, mas acho que nem entrou. E foi marcante aquele gol ali. Aquele dia ali foi muito marcante. Porque o Cristiano, acho que merecia, né? Como o Messi merecia ganhar um título com a seleção, pois esses caras não podiam parar sem ganhar. E foi uma seleção, a seleção de Portugal era sofrida, mas foi numa raça assim, impressionante para ganhar. Também pode teve falar, aquele fala, mano. famoso gol do Balotelli, né? Ele tirou a camisa contra a Alemanha e ficou parado. Sim, golaço contra a Alemanha. Aquele chutão que ele deu. Ficou parado, fez aquela comemoração que o Adriano gostava de fazer. Tipo o incrível Hulk. Sim. E são imagens que sempre vem na cabeça. الدور النصف النهائي جي بوفون ماريو سوبر ماريو جول Exatamente, né? Rapaz, assim, memórias boas, né? Que a gente acaba tendo do futebol. O futebol sempre traz memórias incríveis e marcantes pra gente. E assim, meninos, se vocês tivessem que falar um nome pra ser assim, o destaque da Copa América, né? A gente chegando aqui pro nosso bloco final. Se vocês tivessem que falar um nome pra ser destaque na Copa América e um nome pra ser destaque na Eurocopa, quem que vocês diriam pros nossos ouvintes ficarem de olho que assim, esse cara
ele tem tudo para ser o melhor da competição. Só vale o nome, viu? É um para a Copa América e um para a Eurocopa. Aí fica meio até complicado, porque não tem como fugir muito. Não tem como fugir muito. O Messi, novamente, se a seleção argentina conseguir jogar para ele, ele tem total capacidade de de ser o cara da Copa América, como também o Vini Júnior tem toda a capacidade de ser o cara da Copa América. Se o Dorival conseguir, como vem conseguindo aí nos jogos que já teve, fazer um Brasil jogar bem, o Vini Júnior tem tudo para ser o cara da Copa América. Na Eurocopa também não, acredito que não tenha como fugir muito também, né? Bellingham, Kane, Foden. E olha que esses três que eu falei são três da seleção da Inglaterra, que vem extremamente forte, mas que sempre quando chega lá perto não consegue ganhar. E aí, João Vitor, na tua Na opinião? Copa América eu acho que não tem muito o que fugir. Lionel Messi é Lionel Messi, tá em campo. Inclusive, Esqueci Paulo do Dybala, Mbappé, né? Mas tem ele também. já vou citá-lo. Paulo Dybala não vai ser convocado por questões técnicas. Ele teve uma temporada boa na Roma, mas não vai ser convocado, foi decidido isso. Já tem gente levantando aí que é porque ele não se dá bem com o Messi, isso e aquilo. Mas não vai. Tá em condição de jogar, mas não vai. Na Copa América tem o Vinícius Júnior e eu chamo também aí Darwin Nunes, porque desde quando o Bielsa assumiu, ele vem sendo o artilheiro da seleção, inclusive fez gol em cima da gente aí no jogo das eliminatórias, e é ele que assume o lugar de ninguém mais, ninguém menos do que Luizito Soares. Então é uma competição assim para dividir, para separar homem de menino. E como o Uruguai está uma equipe bem organizada, bem acertada, na teoria vai chegar muita bola para que ele possa fazer gols. Então Darwin Nunes pode se destacar aí, pelo menos no quesito gols. E o Vini Júnior deve ter a consciência de que essa competição é a competição dele, para ele assumir o protagonismo, já que o nosso digníssimo Neymar ainda não tem condições de jogo e não vai jogar a competição. Então é uma competição para o Vinícius decidir, ele está devendo sim a camisa da seleção brasileira. E ele sabe disso, ele tem muita consciência disso e eu tenho certeza que vai buscar fazer uma boa atuação para coroar, né? Esse ano maravilhoso dele, que pode, mais uma vez, ele pode chegar na competição como campeão da Champions League, como foi em 2022 na Copa do Mundo. Vamos aguardar. Na Eurocopa, o Kylian Mbappé, acho que também não foge muito. A gente está sempre torcendo para um nome aparecer e fazer uma grande competição. Eu acho que o Harry Kane também já foi o artilheiro da última Euro, se eu não estou enganado. Sei que na Copa do Mundo ele foi um dos artilheiros, na Euro também ele teve uma atuação interessante. E acho que ele vai de novo aparecer bem nessa competição, vai fazer uma boa competição e é um dos grandes favoritos ali, a craque do campeonato. Mais até do que Bellingham, e ali está em igualdade com o Mbappé. Phil Foden também, pela temporada que vem fazendo. E o Rodri, que conduz aí muito bem esse time da Espanha, que não é um super time como já foi, mas tem bons valores e o Rodri virou tranquilamente ali o principal nome da seleção espanhola. Né? Outros nomes podem aparecer, a gente espera para quando a competição começar. Obrigado, João Vitor. E para você, Marcos? Quem que você diria que é pra gente ficar de olho, porque é para ser o cara da Copa América? Cara, e também da Eurocopa. Eu não vou falar os nomes já bem convencionais, todo mundo sabe, né? Como meus companheiros citaram. Vou falar quem eu acho que pode fazer uma ótima Copa América e Eurocopa e crescer no cenário mundial do futebol. Szoboszlai, da Hungria, tem tudo para fazer uma grande Eurocopa. É um ótimo jogador, mais ótimo jogador. Ele deve fazer bons jogos pela Hungria. O Arda Güler, pela Turquia, lá ele é titular. Tana também informa, né, que o menino é meio de vidro, mas eu acho que agora no final da temporada do Real Madrid já consertaram esses problemas físicos dele. Ele deve estar surpreendendo aí no futebol praticado, que ele vem mostrando que tem uma extrema qualidade
no futebol dele, no Real Madrid. Eu acho que o Wirtz da Alemanha ainda é uma surpresa, ainda é uma promessa, né? Surgiu agora nessa temporada, mas é titular da Alemanha, dessa Alemanha renovada, e tem tudo para surpreender. Aqui na Copa América, a gente pode ter a Colômbia com Luiz Dias, apesar de não ser mais uma grande surpresa, mas eu gosto muito do futebol dele. E eu acho a seleção da Colômbia uma seleção chata de se enfrentar, com a atual geração deles bem fortes. Na seleção brasileira, desses que estão novatos aí, não sei como vai se colocar o Endrick dentro da seleção, não creio que venha a ser titular, mas se vir a ser, tem tudo para despontar e dar mais uma estourada aí e aumentar o seu patamar perante o mundo do futebol. E no mais, não tenho o que dizer não sobre o que diversos jogadores aí possa vir, mas tem aqueles batidos que já foram citados, Mbappé, Vini Júnior, mas esses daí a gente já conhece bem. Quero só complementar aqui, né? Eu acho que tem uma seleção que está muito interessante na América do Sul, que é o Equador. Está com a seleção mais técnica, ele já tem um time físico, né? Todo equatoriano fisicamente é privilegiado também. E eu acho que é uma seleção que pode surpreender aí. Equador. Pô, João Vitor. E também, né, é bom lembrar que o Equador, o futebol equatoriano, na verdade, ele está evoluindo muito. A gente consegue observar isso nas últimas edições de Copa Sul-Americana, bem como também, né, nas edições de Libertadores da América. O futebol sul-americano tem visto essa ascensão do futebol equatoriano. E assim, né, até para eu falar também a minha opinião, eu diria que desses atletas que estão chegando para a Copa América, eu acredito que tem uma possibilidade muito grande, tá, de nós termos o Garnacho na Argentina, um palpite meu, Garnacho na Argentina, caso ele seja convocado, mas eu acredito que ele vai ser convocado, ele seria um bom atleta pra gente ficar de olho, porque ele é um dos poucos que se salva naquele fraco time do Manchester United. E eu diria também que do lado do time, né, do Brasil, Vinícius Júnior, né, não foge muito disso, já que ele quer tanto ser o melhor do mundo, ele tem jogado para isso, ele também tem que confirmar esse favoritismo, né, na Copa América. Eu não creio que o Messi vai conseguir jogar tão bem, mesmo se o time tentar jogar por ele, porque o futebol norte-americano, né, o nível de competitividade e exigência física não é tão grande, então ele não deve estar na melhor forma física dele, né? É pena, é triste. Em relação à Eurocopa, eu diria que o Lamine Yamal e o Phil Foden, né? Eu não vou cansar de falar nunca do Phil Foden, mas eu diria muito que o Lamine Yamal, ele tá em ascensão assim muito forte. A seleção da Espanha é uma seleção poderosa. Eu ficaria até mais de olho nele do que em qualquer outro atleta, né? Eu acredito que ele vem com muita fome para essa competição. Bom, e chegando aqui na parte final do programa, meninos, dicas para o final de semana? Digam aí. Bem, final de semana não tem o como errar. Tem grandes finais, né, de Copas e pode colocar Manchester City na cabeça. Manchester City vai pegar o Manchester United e com toda certeza deve ganhar. Então o Manchester City aí, primeiro tempo, ou o Manchester City mais de 1,5, é quase certeza de vitória, de acerto. Só não vai apostar um carro, apostar a casa. Aposte só o dinheiro e você tem condições. E outro que eu vou até repetir, né? Eu já falei de uma dica aqui do clássico que teve, que foi praticamente uma decisão do Campeonato Escocês. Só que eles vão novamente se enfrentar na Copa da Escócia, Celtic e Rangers. Então podem ir novamente no Celtic para ganhar do Rangers, que a diferença está absurda dos dois clubes. E as bancas, por ser clássicos, sempre ofertam uma oddzinha um pouco maior.
uma odd aí de 1,80, 1,90 pro Celtic ganhar do Rangers está excelente. Obrigado, Amaro. João Vitor, querido, e aí? O que é que você tem de dica aí pro final de semana? Bom, no futebol é mais ou menos isso aí, né? Final da Copa da Inglaterra. Acho que tem também a final da Copa da Alemanha, se eu não estou enganado. É nesse final de semana também. Leverkusen. Sim. Esse final de semana tem inglês, tem Copa Inglesa, Copa da Alemanha, Escocesa, da Grécia. É o sábado das Copas. Pois é. Vamos ver também se é uma resposta do Leverkusen, né? Se eles vão, depois de perder feio aí a final hoje, como é que eles vão reagir? Porque na Alemanha eles estão invictos, né? Seguem invictos e podem terminar assim, os torneios nacionais. Já é um ano histórico, não importa o que vai acontecer. Outra dica que eu dou, como sempre, né? Fugindo um pouco do futebol, nós temos aí os jogos da Liga Norte-Americana e também, para quem gosta do basquete brasileiro, o NBB também, tá? Na sua reta final, também é muito interessante acompanhar. No caso da NBA, nós estamos tendo as finais de conferência. Então altíssimo nível aí de outros esportes para vocês. E é isso. Essas são as dicas de final de semana. Boa, João Vitor, muito obrigado. E pra você, Marcos, dicas aí pro final de semana? Cara, o Amaro já citou, tem o clássico de Manchester, né? O City deve mais uma vez ganhar um título aí. O United dificilmente vai fazer frente com ele. Final de semana, com a paralisação do Campeonato Brasileiro, a gente ficou basicamente com os jogos de Copa do futebol europeu, né? Então, tem muito que tá falando, não, indicando. Bom, então é isso, né? Meninos, algum pedido musical pra gente encerrar o programa? Eu quero pedir hoje, hoje eu nem pensei muito nisso, mas eu queria pedir uma de Zezé de Camargo e Luciano. Eu estava escutando aqui. E é isso aí, das antigas, é claro. E não precisa nem falar muito, não. Quem viveu sabe. Rapaz, João, eu tava escutando hoje Leandro Leonardo, eu pensei, rapaz, a gente podia botar uma música antiga dessa no podcast. Rapaz, bota a rocha. Não, macho, Pois eu vou botar uma do Rick Renner. que eu lembrei. Uma Deus. Eu lembrei que o João sempre pede, aí, rapaz, essa música antiga é a nossa cara, é bom demais. Isso é Eu vou botar Rick Renner. A Tá? rocha. Siga aí com o nosso pedido musical, porque esse podcast aqui é apaixonado. Forte abraço. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela